Atlético contra União da Argentina, 9h30 em Santa Fé. A final da Copa Sul-Americana marcada em jogo único para o dia 9 de novembro em Córdoba, na Argentina. É partida única. Para o Atlético chegar à final, vai ter que fazer 10 partidas. A final seria a 11ª partida para chegar ao título da Copa Sul-Americana. A Itatiaia já marcou posição no estádio, vai transmitir a partida com o Caixa Mar Henrique, todo o primeiro time do rádio. Estamos chamando na turma do bate-bola o Cláudio Rezende. 6h19. A Itatiaia já fala aqui da sua posição de transmissão no estádio 15 de abril. O estádio do Clube Atlético União, que vai receber hoje casa cheia. A expectativa aqui do União é de mais de 20 mil torcedores. O estádio tem uma capacidade para 27 mil, mas hoje em dia tem aí uma limitação do Corpo de Bombeiros, das autoridades locais, para 23. Então é quase casa cheia mesmo, quase capacidade máxima. A expectativa para o jogo das 9h30, a bola rola por aqui. Pelo que a gente vê, pelo menos da cabine da Itatiaia, neste momento, o gramado com boas condições. No visual, a gente tem aqui ótimas condições no gramado do estádio para a prática do futebol. E agora aqueles ajustes finais, né, da turma do gramado, pintando ali a linha, e tá tudo muito pronto para esse jogo do Atlético contra o União. Pela manhã aqui, Emanuel e amigos, tivemos a reunião do jogo, que é sempre comum em partidas da Comebol, dos torneios da Comebol, Libertadores e Copa Sul-Americana, e foram definidos detalhes técnicos. Representantes do Atlético estiveram por aqui no estádio para definir também locais de entrevistas de imprensa, de zona mista, parte de doping. E aí o médico do Atlético esteve por aqui também, Dr. Otaviano Oliveira Júnior, e questões de segurança, entrada do ônibus, tudo é muito bem organizado pela Comebol. E ficaram definidos: o Atlético joga com o uniforme número 1, uniforme principal, camisa listrada com calções e meiões pretos. O Atlético vem com a sua camisa principal. O União tem também a sua camisa listrada, mas em branca e vermelho, né? O time tem as suas cores vermelho e branco. Então, vem mais de branco e vermelho, com shorts e meiões brancos, o Santa Fé, o União, e o Atlético vem com o seu uniforme principal. Sobre o time para o jogo de hoje. A gente esteve até há pouco no hotel da concentração do Atlético, Hotel Los Silos, e hoje pela manhã também o técnico Dudamel estava reunido com a sua comissão técnica, definindo detalhes da equipe, passando ali detalhes também do adversário, né? Os membros da comissão técnica do Dudamel, e ele tem o time já definido na cabeça dele, não mostrou e vem sendo assim, né? O Dudamel não vem mostrando as atividades à imprensa, mas pelo que escalou no fim de semana no jogo contra o Tombense, preservando os titulares, a tendência é de que o Dudamel coloque uma escalação praticamente idêntica ao jogo contra o Coimbra. Foi a partida última do time titular na semana passada no Independência. A alteração que deve ser feita no ataque, e a gente já comentava ontem, o Léo Figueiredo, né, comentava aqui na turma do bate-bola, essa possibilidade real mesmo da entrada do Marquinhos no lugar do Edinho. Esses dois estão disputando a vaga desde o início do ano, né? Só a gente recapitular ao torcedor que o Marquinhos foi titular contra o Uberlândia na estreia do Atlético, depois o Edinho foi testado em 2 jogos seguidos, Tupinambás e Coimbra, e no último jogo o Marquinhos jogou de novo na equipe reserva e conseguiu ter aí um bom desempenho no segundo tempo. Gostou do Dudamel, do Marquinhos, e deve ser esta alteração em relação ao time do Atlético que jogou contra o Coimbra. Sendo assim, Michael será o goleiro do Atlético, o primeiro jogo internacional do Michael. Mailton pela lateral direita, Hever o capitão, ao lado do Gabriel, e o Fábio Santos. O meio campo do Galo aqui, com o Zé Wellington, Jair e Alan, Johan, Marquinhos e o argentino Franco de Santo. Tá em casa de Santos, aqui na Argentina. Vai fazer o seu segundo jogo contra argentinos, já que é bom a gente lembrar que o de Santos praticamente não jogou no profissional por aqui, foi muito cedo para a Europa
E o ano passado, o primeiro jogo dele como profissional na Argentina foi diante do Colón, nas semifinais também aqui na cidade de Santa Fé, quando o Atlético esteve por aqui. O time do Unión também está definido pelo treinador, o treinador é o Léo Madelon. Ele, na entrevista, encheu a bola do Atlético, do Dudamel. A imprensa aqui fala de um fortíssimo time do Atlético. O Unión tem muito respeito ao Galo e pela história do Atlético recente aí nos torneios internacionais da Conmebol. O provável time da casa tem o Moyano, o goleiro, Blasi é o lateral pela direita, Calderón e Botinelli são os zagueiros e o Corvalan joga pelo lado esquerdo. Meio campo tem Cabreira, Mendes, Elias. O Elias foi embora do Galo, mas tem Elias aqui no Unión, né? Mas é outro Elias, lógico, não é o Elias que jogou pelo Atlético. O Carabarral fecha o meio campo e o ataque vai ter o Bou, Walter Bou. O Atlético até tentou jogador Bou, mas não é esse aqui. Esse é o irmão daquele que o Atlético até já olhou na época do Racing. Esse é o Walter Bou, é o menos famoso, e o Trojanski é o time anunciado aqui pelo Unión para essa partida de estreia na Copa Sul-Americana. O árbitro é da terra do Dudamel, né? É venezuelano. O árbitro hoje aqui, o Jesus Valenzuela, com Carlos Lopes e o Jorge Urrego. É o trio de arbitragem venezuelano para esse jogo. Daqui a pouco eu vou falar aqui, já depois dessa questão do jogo, logicamente eu vou querer saber a opinião de vocês nos estudos aí, a expectativa para Atlético e Unión, mas tem reforço chegando amanhã a Belo Horizonte, o Atlético, e também há pouco eu conversei com o presidente Sérgio Sete Câmara sobre essa questão do clássico. O que o Atlético entende no clássico aí, questão de torcida única, 90-10, esse clássico que o Fabrício Calazan já informou há pouco. Mas antes vamos falar desse jogo aqui, Emanuel e Léo, do Atlético contra o Unión. É bom lembrarmos que tem um gol qualificado na Copa Sul-Americana. É importante o Galo fazer gol hoje e quem sabe levar a vitória para Belo Horizonte. É muito importante, Cláudio, esse gol fora de casa. O Atlético pode pegar o exemplo do Corinthians, que ontem perdeu de novo, né? Pro Guarani do Paraguai, pela pré-Libertadores. O Corinthians perdeu por 1-0. Vai cortar um 12 com o Guarani. É bom tentar ganhar o jogo, evidentemente. O Atlético tem mais time. São poucas as informações que a gente tem do Unión. Alguns jogadores que a gente identifica, o Walter Bou, por exemplo, que é irmão do Gustavo Bou, que era o mais famoso. O Walter Bou enfrentou o Galo, jogando pelo La Calera. Então, mas é bom sempre ter um pezinho atrás. O time argentino tenta sempre pressionar no início do jogo, usar pressão de torcida, dar uma catimbada, mas acho que o Atlético tem alguns jogadores experientes. A presença do Hever ali na defesa, acho que passa essa tranquilidade. No meio campo, aí Jair e Alan são jovens, se jogar mais o Marquinhos, Johan, então o Zé Wellison, não vou falar que o Zé Wellison tem experiência, porque o Zé Wellison não tem experiência internacional, assim, então, mas é importante que o Dudamel passe tranquilidade pro Atlético para voltar com um bom resultado. Tem mais time, vive um bom momento. Se jogar o Marquinhos, eu acho que é um acerto do Dudamel. Acho que o Marquinhos, por mais que está iniciando a carreira ainda, já é um jogador mais contundente do que o Edinho. E quem sabe, né? Quem sabe o Di Santo hoje resolva fazer um gol, ajudar o Atlético lá na frente, porque tirando o centroavante, ali o time está bem arrumado e bem ajeitado pelo Dudamel. Jogar contra a Argentina é sempre muito difícil, principalmente em se tratando de brasileiro, devido à rivalidade centenária entre brasileiros e argentinos. O time do Atlético ainda não está formado. Vão chegar jogadores. Por exemplo, a lateral esquerda passará a ser ocupada pelo Arana. Certamente o Mailton caminha para ser o titular da lateral direita, devido à deficiência de marcação do Guga. E o Atlético tem o Guga aí na vitrine, seleção pré-olímpica, para fazer um negócio. Vai jogar hoje, inclusive. Pois é, tá escalado para jogar contra o Uruguai. Mas é o primeiro jogo, o Atlético tem que arrancar na Argentina um resultado que possa dar um certo conforto para a segunda partida em Belo Horizonte. Se tomar muito gol, fica aquela obrigação de ganhar de 2, de 3, esse é o perigo. E o time tá faltando a ele experiência internacional, de competições e tudo mais.
E o time do Unión é do meio para baixo no futebol argentino. Tá em 17º na classificação. E não é nem o time mais importante da cidade de Santa Fé. Mas bola para frente, que o Dudamel consiga fazer um futebol melhor do que o Atlético apresentou nas últimas 2 partidas. E um lembrete, hoje tem a imagem do jogo Atlético e Unión no Itatiaia Rádio Bar. Você que quer assistir o jogo, que não tem o DAZN, você pode acompanhar uma super tela, chopp gelado, ideal para você torcer pelos comandados do Dudamel, junto com a galera do Clube Atlético Mineiro. E é legal lembrar para a turma que vai no Itatiaia Rádio Bar hoje, Emanuel, que lá no Itatiaia Rádio Bar, a turma sincroniza a transmissão da Itatiaia com a televisão. Então você vai curtir toda a emoção ali assistindo e ouvindo o caixa, sem aquela do áudio, tá separado da imagem, tudo. É uma grande experiência acompanhar o jogo no Itatiaia Rádio Bar. Acompanhando a turma do bate-bola, um abraço para o Felipe Morro das Pedras, o Tiago no Padre Eustáquio, o Roberto em Ibirité. E voltamos a Santa Fé, na Argentina. Vamos lá, Emanuel, amanhã chega a Belo Horizonte o Savarino. Savarino, a expectativa é essa, vai desembarcar em Confins. A informação que foi trazida pelo nosso colega Henrique André, que também está aqui na Argentina, o jogador vai chegar a Belo Horizonte e aí assina contrato com o Atlético, aquele venezuelano que está no futebol dos Estados Unidos. E o Atlético monitorando 2 atletas que estão lá na China. E aí são peixes grandes, né? O Roger Guedes, que já foi falado no início do ano. Roger Guedes tem um salário muito alto, mas com o coronavírus na China, os brasileiros estão todos querendo vir embora, né? Ninguém está querendo correr risco lá com o coronavírus na China. E o outro é o Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart também entrou no radar do Atlético, campeão aí pelo Cruzeiro, esteve no Palmeiras. O Ricardo Goulart também quer voltar ao Brasil, não quer jogar neste período, e aí poderia haver aqui uma questão salarial mais em conta para o Atlético. Para eu fechar daqui, questão aí do clássico, conversei com o presidente Sérgio Sete Câmara há pouco e ele me disse, depois do último clássico, aqueles incidentes lamentáveis no Mineirão, ele sentou com o Zezé Perrella, na época era o dirigente responsável pelo Cruzeiro, e eles estavam no entendimento, mas não teve nenhum documento assinado pelas diretorias de torcida única. Como depois o Cruzeiro passou por reformulações aí na sua diretoria, o Atlético não conversou mais com ninguém do Cruzeiro. Então, neste momento, o Atlético entende, o seu presidente, que o clássico aí, o primeiro clássico do ano, seria naqueles moldes até então aplicados, 90% para a torcida do Atlético, 10% para a torcida do Cruzeiro, só se vier uma decisão, logicamente, do Ministério Público Judicial para a torcida única. É a informação que a gente obteve há pouco com o presidente Sérgio Sete Câmara, Emanuel. 6h31, estamos com a reunião da turma do bate-bola pela Itatiaia.